Você já se perguntou o que é realmente necessário compartilhar com os outros? Em tempos onde a exposição é quase uma regra, a sabedoria de guardar certas coisas para si pode ser uma das maiores virtudes. A filosofia estoica nos ensina a arte do silêncio e da discrição, lembrando-nos que nem todas as partes de nossa vida precisam ser expostas ao mundo. A verdadeira força está em manter o controle sobre o que compartilhamos, evitando a vulnerabilidade desnecessária. Imagine quantas situações delicadas poderiam ser evitadas simplesmente ao silenciar sobre aspectos que são melhor preservados no íntimo. A essência do estoicismo gira em torno da autossuficiência emocional e do domínio sobre nossas ações. Se temos o poder de controlar nossas reações e pensamentos, por que não também controlar o que dizemos aos outros? Muitas vezes, ao expor demais, nos abrimos para julgamentos, mal-entendidos e até para a manipulação. O segredo, no entanto, preserva nossa paz interna e nos fortalece em nossas escolhas. Neste vídeo, vamos explorar 9 coisas que os sábios estoicos recomendariam que você jamais compartilhasse. Isso não é sobre esconder quem você é, mas sim sobre proteger sua essência e fortalecer seu autocontrole. Comente a seguinte frase nos comentários: "Eu controlo o que compartilho", se você sente que manter o silêncio também é uma forma de poder. E claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para descobrir esses segredos estoicos que podem transformar a maneira como você vive. 1. Seus planos futuros. Os planos que criamos para o futuro são como sementes delicadas que ainda precisam de tempo para germinar e se fortalecer. Quando expomos nossos objetivos antes que estejam firmemente enraizados, corremos o risco de enfraquecê-los pela influência externa, pelas expectativas alheias e pela pressão que isso coloca sobre nossos ombros. A filosofia estoica nos ensina que devemos focar no presente, pois é o único momento que realmente está sob nosso controle. Falar sobre o futuro pode parecer inofensivo, mas pode nos desviar do que realmente importa, as ações que realizamos agora. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, sempre ressaltou a importância de viver de acordo com a razão, de evitar distrações e de não ser levado por ilusões ou fantasias sobre o futuro. Quando falamos sobre nossos planos, muitas vezes, começamos a nos apegar a um futuro incerto, em vez de concentrar nossas energias nas ações necessárias para concretizá-los. O perigo de verbalizar demais nossos desejos é que, ao fazê-lo, criamos um vínculo emocional com algo que ainda não existe. Esse apego ao futuro pode se transformar em ansiedade e frustração, caso as coisas não saiam como planejado. Compartilhar seus planos com outras pessoas pode abrir portas para críticas, opiniões e sugestões não solicitadas. Nem todos entenderão suas intenções, e muitos podem tentar influenciar ou até desmotivar você. Isso cria uma pressão social para seguir um caminho que muitas vezes pode não ser mais o ideal. O estoicismo nos ensina a seguir nossa própria razão, sem se deixar levar por aprovações ou reprovações externas. Agir com base no que é racional e necessário no momento é mais eficaz do que se comprometer com expectativas futuras criadas por si ou pelos outros. É mais sábio manter seus planos futuros em segredo até que eles comecem a se manifestar em ações concretas. O filósofo Epicteto nos lembra que devemos focar naquilo que está em nosso controle, e o futuro, por definição, não está. Ao guardar seus projetos para si, você mantém sua autonomia e evita a interferência de terceiros. Se o plano der certo, você colherá os frutos no devido tempo. Se não, você aprenderá a lição sem o peso do julgamento externo. Deixe que suas ações falem mais alto que suas palavras. No final, o silêncio pode ser o terreno fértil onde seus maiores sonhos crescem. 2. Suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. São parte inerente da condição humana. No entanto, o que diferencia os sábios dos insensatos é a forma como lidam com essas vulnerabilidades. No estoicismo, somos ensinados a fortalecer nosso caráter internamente, em vez de buscar validação ou simpatia ao expor nossas fraquezas aos outros. Compartilhar suas fragilidades com o mundo pode parecer um ato de coragem, mas muitas vezes isso pode levar à manipulação, ao julgamento ou à perda de autonomia. Quando os outros sabem onde estão suas falhas, eles podem usá-las contra você, intencionalmente ou não.
Epicteto nos ensinou que somos responsáveis por nós mesmos e que devemos focar em nosso desenvolvimento pessoal, em vez de buscar a aprovação externa. Quando falamos abertamente sobre nossas fraquezas, há o risco de que as outras pessoas, mesmo sem querer, perpetuem a visão limitada que temos de nós mesmos. Ao expor nossas inseguranças, estamos, em certo sentido, reforçando-as em nossa mente, transformando-as em algo maior do que realmente são. As palavras têm poder, e ao dizer em voz alta nossos medos e limitações, podemos dar a eles mais espaço do que merecem. Ao compartilhar nossas fraquezas, podemos estar buscando validação ou consolo externo. Embora isso possa trazer um alívio temporário, o estoicismo nos lembra que a verdadeira paz e força vem de dentro. Não é a aprovação ou o consolo dos outros que nos fortalece, mas sim nossa própria capacidade de enfrentar nossas limitações de maneira racional e controlada. Ao internalizar e trabalhar em nossas fraquezas em silêncio, estamos praticando o controle sobre nós mesmos, um dos princípios fundamentais do estoicismo. No entanto, isso não significa que devemos ignorar ou reprimir nossas fraquezas. Pelo contrário, devemos reconhecê-las e trabalhar nelas, mas fazer isso de forma privada, como um ato de autossuficiência. Sêneca nos ensinou que o verdadeiro poder vem da resiliência interna, não da exibição pública. Quando trabalhamos em nossas vulnerabilidades em silêncio, sem a pressão do olhar externo, podemos transformá-las em forças. Mantenha suas fraquezas em segredo, não como uma maneira de esconder quem você é, mas como uma forma de proteger seu processo de crescimento. O silêncio permite que você trabalhe em si mesmo sem interferências, cultivando uma força interior que, quando fortalecida, não precisará mais se esconder. 3. Suas boas ações. O estoicismo ensina que a verdadeira virtude não precisa de reconhecimento. Agir corretamente, fazer o bem, deve ser uma consequência natural do nosso caráter, e não algo que buscamos para impressionar os outros. Quando realizamos boas ações com o objetivo de receber elogios ou aprovação, estamos desviando o foco da verdadeira motivação moral. Sêneca afirmava que a virtude é seu próprio prêmio, sugerindo que o valor de uma boa ação está intrinsecamente ligado ao ato em si e não à opinião dos outros sobre ele. A exibição de boas ações pode, muitas vezes, corroer o verdadeiro propósito por trás delas. Quando você compartilha com os outros suas atitudes bondosas, pode criar uma espécie de dívida emocional nas pessoas ao seu redor, que sentem a obrigação de te admirar ou retribuir de alguma forma. Esse tipo de comportamento leva a um ciclo de dependência emocional, no qual suas ações estão sendo condicionadas pela expectativa de reconhecimento e não pela pureza da intenção. Para os estoicos, esse comportamento enfraquece a prática da virtude. Além disso, a exposição de suas boas ações pode ser interpretada como vaidade. Quando buscamos constantemente a validação externa, isso pode revelar uma insegurança interna. O estoicismo nos convida a praticar o bem de forma silenciosa, sem a necessidade de plateia. Marco Aurélio, em seus escritos, refletia sobre como devemos agir como parte de um todo, sem buscar gratificação pessoal. Ele via a prática do bem como algo natural, tal como uma árvore dá frutos sem pedir aplausos por isso. Outro ponto importante é o efeito psicológico de falar demais sobre suas virtudes. Ao fazer isso, você corre o risco de se tornar complacente. Quando compartilhamos nossas boas ações, o cérebro, de certa forma, já sente que cumpriu seu propósito, mesmo que a prática ainda não esteja completamente enraizada em nosso comportamento. Essa é uma armadilha sutil, mas perigosa, pois nos faz acreditar que estamos em um nível de virtude maior do que realmente estamos. O silêncio, por outro lado, permite que continuemos nosso caminho sem interrupções, focados na melhoria contínua e não em conquistar aplausos temporários. O silêncio sobre suas boas ações não é apenas um sinal de modéstia, mas de sabedoria. Ele preserva a pureza de suas intenções e evita que você caia nas armadilhas da vaidade ou da aprovação alheia. O bem que você faz deve ser a expressão do seu caráter, e não uma moeda de troca social. A virtude, como os estoicos nos ensinam, é algo pessoal e íntimo, e o maior prêmio por agir corretamente é a paz de espírito que isso traz. Deixe que suas ações falem por si mesmas, sem a necessidade de transformá-las em discurso. 4. Seus segredos mais íntimos.
Todos carregamos segredos, fragmentos de nossa história que preferimos manter no íntimo. O estoicismo nos ensina que existem aspectos da nossa vida que não precisam ser compartilhados com o mundo, e essa reserva não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Compartilhar segredos íntimos pode parecer, em um primeiro momento, um ato de vulnerabilidade e confiança, mas muitas vezes isso abre portas para consequências indesejadas. Nossos segredos são, em última instância, uma parte de quem somos, e quando os revelamos, estamos entregando uma parte do nosso poder a outras pessoas. Epicteto nos lembra que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle, e isso inclui o que escolhemos compartilhar. Ao falar sobre nossos segredos mais íntimos, estamos oferecendo a outros uma chave para nossa mente e emoções. Mesmo que essa abertura seja feita em um ambiente de confiança, não podemos controlar as reações e julgamentos alheios. As pessoas podem, mesmo sem intenção maliciosa, utilizar essas informações contra nós, seja para manipular ou simplesmente distorcer o que foi dito. Manter certos aspectos de sua vida em segredo é uma forma de proteger seu espaço emocional e mental. O silêncio sobre nossos segredos íntimos também nos protege da vulnerabilidade excessiva. Ao manter alguns aspectos da nossa vida reservados, fortalecemos nossa autonomia e mantemos o controle sobre quem somos. Quando compartilhamos demais, criamos expectativas nos outros e, consequentemente, em nós mesmos. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a razão e não com a emoção, e muitas vezes, quando revelamos nossos segredos, estamos agindo de forma emocional, buscando compreensão ou aceitação. Essa dependência externa enfraquece nossa capacidade de lidar com nossas próprias questões internamente. Ao expor segredos, perdemos o controle sobre a narrativa. A partir do momento que algo é revelado, não temos mais domínio sobre como será interpretado, repetido ou julgado. Esse é um risco que os estoicos evitavam ao valorizar o autocontrole e a discrição. Manter seus segredos preserva sua paz interior e protege você de mal-entendidos e julgamentos desnecessários. Manter segredos não é sobre esconder quem você é, mas sobre preservar o que é essencial. Seus segredos íntimos são parte do que te torna único, e compartilhá-los indiscriminadamente pode diluir sua essência. O silêncio, nesse caso, é uma forma de proteção, uma barreira contra as influências externas que podem desviar sua atenção e paz. Como disse Marco Aurélio, o que está dentro de você deve permanecer dentro, não pelo medo de revelar, mas pela sabedoria de manter. Isso reforça o princípio estoico de que o autodomínio é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar. 5. Seus ganhos financeiros. No estoicismo, a riqueza material é vista como algo externo ao nosso verdadeiro eu. Marco Aurélio nos lembra que as coisas externas, riqueza, poder, status, estão fora do nosso controle e, portanto, não devem ser a base de nossa felicidade ou bem-estar. Quando compartilhamos informações sobre nossos ganhos financeiros, estamos, na verdade, abrindo a porta para comparações desnecessárias, julgamentos e até inveja. O valor de uma pessoa, segundo os estoicos, não está na quantidade de riqueza que ela acumula, mas na qualidade de seu caráter e na sua capacidade de viver em harmonia com a natureza e consigo mesma. Exibir ou falar sobre suas conquistas financeiras pode, involuntariamente, gerar um ambiente de competição, o que vai contra os ensinamentos estoicos de autossuficiência e tranquilidade interior. O dinheiro, como Epicteto destacou, não deve ser visto como algo intrinsecamente bom ou mal, mas sim como neutro. O que realmente importa é como lidamos com ele. Se começamos a falar sobre quanto ganhamos, nos expomos ao olhar crítico dos outros e, pior ainda, criamos um vínculo emocional com algo que está fora de nosso controle. Além disso, ao fazer isso, podemos, sem perceber, alimentar a ganância ou a cobiça, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Há também uma armadilha psicológica ao compartilhar demais sobre suas finanças. Você pode se sentir tentado a medir seu valor pessoal com base no seu sucesso material. Isso está em completo desacordo com os princípios estoicos, que nos ensinam a buscar a virtude, não a riqueza. Quando falamos sobre nossos ganhos, estamos colocando nossa felicidade em algo transitório,
que pode desaparecer a qualquer momento. Os estoicos nos lembram de que a verdadeira felicidade vem de dentro, da nossa capacidade de viver com moderação e de apreciar o que temos, sem nos deixar dominar pelo desejo de acumular mais. Outro ponto importante é que a exposição dos seus ganhos pode atrair a atenção indesejada de pessoas que buscam tirar proveito de você. A ostentação de riqueza pode criar inimigos silenciosos, pessoas que desejam o que você tem e que podem tentar manipulá-lo para seus próprios fins. Manter seus ganhos financeiros em segredo é, portanto, uma maneira de proteger sua tranquilidade e de manter o foco no que realmente importa. Como disse Sêneca, a riqueza é serva de um homem sábio, mas a senhora de um tolo. Não permita que seus ganhos controlem quem você é ou a maneira como os outros o veem. 6. Conflitos pessoais. Os conflitos fazem parte da vida, mas como escolhemos lidar com eles é o que realmente define nosso caráter. No estoicismo, somos encorajados a lidar com os desafios da vida de maneira racional, mantendo a calma e o autocontrole, e isso inclui nossos conflitos pessoais. Quando compartilhamos problemas e desentendimentos com os outros, corremos o risco de ampliar o problema, trazendo uma multiplicidade de opiniões e julgamentos que podem complicar ainda mais a situação. Muitas vezes, o conselho de terceiros, por mais bem intencionado que seja, pode aumentar a confusão e tirar o foco do que realmente precisa ser resolvido, o seu estado emocional e mental. Epicteto nos ensina que devemos sempre nos perguntar: isso está sob meu controle? No caso de conflitos, a maneira como reagimos está sob nosso controle, mas a reação dos outros não. Ao expor os detalhes de uma discussão ou desentendimento a outras pessoas, estamos permitindo que interferências externas influenciem nossas decisões e emoções. O estoicismo nos orienta a resolver nossos problemas internamente, com serenidade, usando a razão para guiar nossas ações, e não as emoções. Quando compartilhamos nossos conflitos com outros, frequentemente buscamos validação ou apoio emocional, o que pode nos desviar do caminho da resolução. Ao espalhar informações sobre seus conflitos, você corre o risco de criar mágoas desnecessárias ou desentendimentos mais profundos. Os estoicos acreditam que a melhor maneira de resolver um problema é dentro de si, antes de tentar resolver externamente. Isso significa refletir sobre suas próprias reações, encontrar a raiz do problema e tentar abordá-lo com empatia e moderação. Muitas vezes, ao falar sobre conflitos, nos envolvemos em narrativas que nos colocam como vítimas e perpetuamos um ciclo de ressentimento e raiva. Manter seus conflitos em segredo permite que você lide com eles de forma mais equilibrada, sem alimentar ainda mais emoções negativas. Ao manter seus conflitos pessoais em segredo, você evita a criação de um círculo de fofocas e julgamentos. A exposição desnecessária de desentendimentos pode causar má reputação, tanto para você quanto para os envolvidos, e alimentar rivalidades. O estoicismo nos ensina a buscar a paz interior, e parte dessa busca envolve manter a privacidade de nossos conflitos e resolvê-los com sabedoria. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o mal. Em vez de divulgar seus conflitos, trabalhe para resolvê-los silenciosamente, preservando sua paz e sua integridade. 7. Seus medos. O medo é uma emoção natural e, em certo nível, inevitável. No entanto, os estoicos nos ensinam que a maneira como lidamos com o medo é o que realmente importa. Quando compartilhamos nossos medos com os outros, muitas vezes acreditamos que estamos buscando conforto ou compreensão, mas a realidade é que isso pode amplificar a sensação de vulnerabilidade. Epicteto nos lembra que não devemos temer o que está além do nosso controle, e ao verbalizar nossos medos, corremos o risco de dar a eles mais poder sobre nós do que realmente merecem. Quando falamos sobre nossos medos, podemos acabar reforçando sua presença em nossas vidas. A palavra tem um poder imenso, e ao externalizar um medo, ele ganha forma e força. Ao compartilhar com os outros aquilo que tememos, podemos estar, sem perceber, tornando-o maior do que realmente é. No estoicismo, o foco é sempre no que está ao nosso alcance, nossa reação, nosso controle interno. E o medo, na maioria das vezes, é sobre algo incerto ou incontrolável. Dar voz a esse medo é, de certa forma, ceder o controle ao que não podemos governar.
Compartilhar medos pode nos colocar em uma posição de vulnerabilidade frente aos outros. Embora possa parecer um ato de confiança, nem todos têm a sabedoria ou o discernimento para lidar com essas informações de forma cuidadosa. Algumas pessoas, intencionalmente ou não, podem utilizar esse conhecimento para manipulação ou para nos pressionar. Manter seus medos em segredo é, portanto, uma maneira de preservar seu poder e evitar que outros o explorem. O filósofo Sêneca nos ensina que o homem que teme sofre antes do que precisa. Falar demais sobre o medo pode nos fazer sofrer antecipadamente por algo que pode nunca acontecer. Ao não falar sobre seus medos, você começa a enfrentá-los de maneira mais racional e prática. O estoicismo propõe que confrontemos nossos medos de frente, sem fugir deles ou tentar encontrar alívio através da fala. Isso não significa reprimir suas emoções, mas sim reconhecer que o medo é uma resposta emocional a algo que, muitas vezes, está fora de nosso controle. Ao manter silêncio sobre seus medos, você cria uma oportunidade para refletir, processar e lidar com eles de maneira mais equilibrada, sem a influência externa de conselhos ou julgamentos alheios. Manter seus medos em segredo é um ato de força e sabedoria estoica. Não porque você os ignora, mas porque escolhe enfrentá-los sozinho, sem depender da aprovação ou do consolo dos outros. Como Epicteto nos ensinou, o que importa é a maneira como reagimos às circunstâncias, e não às próprias circunstâncias. O medo pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento quando lidado com racionalidade e silêncio. 8. Sua felicidade. A felicidade, para os estoicos, é um estado interno de tranquilidade e contentamento que não deve ser dependente de fatores externos. Quando começamos a falar demais sobre nossas alegrias e momentos de felicidade, podemos estar inadvertidamente buscando validação ou reconhecimento dos outros. No entanto, ao fazer isso, corremos o risco de transformar algo tão íntimo quanto a felicidade em uma moeda social, algo que é medido pela reação ou aprovação alheia. Epicteto e Marco Aurélio constantemente nos lembram que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com a virtude e em harmonia com a natureza, e não em compartilhar nossas alegrias com o mundo. Um dos maiores perigos de falar abertamente sobre nossa felicidade é que isso pode atrair a inveja ou o julgamento de outras pessoas. Nem todos estão dispostos a celebrar as conquistas ou alegrias alheias, e ao expor demais esses momentos, podemos acabar criando um ambiente de competição ou ressentimento. O estoicismo nos ensina a evitar o apego às opiniões dos outros e a cultivar uma felicidade serena e independente, que não precisa de validação externa. Quando você mantém sua felicidade em segredo, preserva sua paz interior, protegendo-se das influências negativas que podem surgir do mundo exterior. Além disso, ao falar constantemente sobre seus momentos felizes, você corre o risco de se tornar dependente da necessidade de compartilhar. A alegria genuína deve ser uma experiência interna, algo que você sente e aprecia profundamente, sem a necessidade de expor para o mundo. Ao colocar sua felicidade em exibição, você pode, sem perceber, reduzir seu valor ao torná-la algo que existe apenas quando é compartilhada e reconhecida pelos outros. O estoicismo nos ensina a ser autossuficientes em nossa busca pela paz interior, e isso inclui não depender da aprovação ou do entusiasmo de terceiros para validar nossos sentimentos. Falar demais sobre sua felicidade pode criar expectativas irrealistas, tanto para você quanto para os outros. A vida é feita de altos e baixos, e a verdadeira felicidade, segundo os estoicos, não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a capacidade de permanecer em paz, mesmo em meio às adversidades. Ao expor apenas seus momentos de felicidade, você pode acabar pintando uma imagem irrealista da vida, tanto para si quanto para aqueles ao seu redor. Manter sua felicidade em segredo permite que você viva de maneira mais autêntica e equilibrada, apreciando os momentos bons sem a pressão de transformá-los em espetáculo. Preservar sua felicidade em segredo não é uma maneira de esconder o que você sente, mas sim uma forma de protegê-la. A verdadeira felicidade, como ensinam os estoicos, é silenciosa e duradoura, alimentada pela paz interior e pelo autocontrole. Não há necessidade de buscar reconhecimento ou validação externa. A alegria verdadeira é suficiente por si só. Sêneca nos lembra que
Quem depende de si mesmo está em paz. E isso inclui encontrar felicidade em momentos simples e silenciosos, sem a necessidade de exibição. 9. Suas falhas passadas. Os estoicos acreditavam firmemente que o passado está fora de nosso controle e, portanto, devemos aceitá-lo sem permitir que ele defina nosso presente ou futuro. Falar sobre nossas falhas passadas pode, muitas vezes, ser visto como uma maneira de buscar perdão ou compreensão, mas o perigo está em nos apegarmos a esses erros e permitirmos que eles continuem a influenciar nossas vidas de maneira negativa. O filósofo Epicteto nos lembra que não são os eventos que perturbam os homens, mas a maneira como eles os interpretam. Ao revisitar constantemente suas falhas, você pode estar reforçando interpretações negativas de si mesmo, perpetuando um ciclo de culpa e arrependimento. Ao manter suas falhas passadas em segredo, você não está negando sua existência, mas sim tomando o controle sobre como elas afetam sua vida atual. O estoicismo nos ensina a focar no presente, onde temos a capacidade de agir e mudar. Falar sobre o que deu errado no passado pode fazer com que você fique preso a um estado mental de autocrítica, impedindo seu progresso. O que importa, segundo os estoicos, é o que você faz a partir de agora. Sêneca nos lembra que errar é humano, mas perseverar no erro é tolice. Não há virtude em ficar se punindo pelas falhas do passado. A virtude está em aprender com elas e seguir em frente silenciosamente, com a sabedoria adquirida. Ao compartilhar seus erros, você corre o risco de ser constantemente lembrado deles pelos outros. Mesmo aqueles que têm boas intenções podem acabar trazendo à tona suas falhas, intencionalmente ou não, e isso pode dificultar o processo de superação. O estoicismo nos ensina a praticar o autodomínio e a discrição, e isso inclui saber quando silenciar sobre nossas falhas. Guardá-las para si não significa que você as está ignorando, mas sim que está optando por não permitir que elas ocupem um espaço desnecessário em sua vida presente. Compartilhar falhas pode criar uma imagem distorcida de quem você é agora. O que aconteceu no passado não define a pessoa que você se tornou, mas ao falar frequentemente sobre suas falhas, você pode reforçar uma identidade que já deveria ter sido deixada para trás. A vida é um processo contínuo de crescimento e evolução, e manter suas falhas em segredo permite que você siga em frente sem carregar o peso do julgamento externo. Como Marco Aurélio sabiamente disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ao aplicar esse princípio, você reconhece suas falhas, mas escolhe não torná-las públicas, dando-se a chance de seguir em frente com dignidade e autocontrole. Esses 9 segredos estoicos são mais do que simples conselhos sobre o que devemos ou não compartilhar. Eles representam uma filosofia de vida que valoriza a introspecção, a sabedoria e o autocontrole. A prática do silêncio e da discrição nos permite viver de maneira mais autêntica, protegendo nossa paz interior e evitando a influência excessiva do mundo externo. Os estoicos nos lembram que a verdadeira força não está no que mostramos aos outros, mas no que cultivamos em nosso íntimo. Ao manter certos aspectos da sua vida em segredo, você está escolhendo um caminho de autonomia e poder pessoal. Esse silêncio não é uma fraqueza, mas sim uma forma de preservar o que há de mais valioso em você. Lembre-se de que o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, e isso inclui as palavras que escolhemos ou não dizer. Se você assistiu até aqui, comente até o fim nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais lições inspiradoras do estoicismo. Afinal, o poder sobre sua vida começa com o controle sobre suas palavras e suas ações. Espero você no próximo vídeo. Até breve.